Provai e vede. A minha história com o cristianismo acontece bem antes de conhecer a Igreja Adventista. Quando eu tinha 15 anos, eu morava em Belém do Pará e eu fui batizada na Igreja Quadrangular. Conheci algumas pessoas e eles me ensinaram um pouco da Bíblia e eu me batizei. Mas algo acontecia com a minha vida. Eu me sentia muito vazia e triste. Muitas vezes eu me questionava e questionava a Deus por que essa tristeza, esse vazio dentro do meu coração. Depois de alguns anos eu saí da igreja, me desviei dos caminhos de Deus, me casei, tive 2 filhos e vim morar em Turiaçu. E nesse período que eu estava de 10 anos morando aqui em Turiaçu, eu tinha muita vontade de voltar para a igreja novamente, mas no meu bairro não tinha igreja. E eu orava muito a Deus que eu queria uma igreja evangélica no meu bairro. E Deus, queridos, Ele é tão bom que Ele não manda qualquer igreja, Ele manda a igreja. Teve a missão Caleb aqui no bairro e depois de um tempo eu me batizei na Igreja Adventista para a honra e glória de Deus. E a minha experiência na fidelidade cristã começou quando, depois de alguns anos na Igreja Adventista, eu tive que voltar para a minha cidade natal. Eu tive que voltar a morar lá. Eu me separei na época e tive que voltar para Cândido Mendes. Foi aí que começou a dificuldades, né? Não conseguia emprego por conta do sábado e eu enfrentei muitas dificuldades financeiras. Eu tomei a decisão de ser fiel a Deus, fiz um propósito com Deus de devolver 10% da minha oferta e 20% do meu dízimo, porque eu sempre acreditei que a minha gratidão tem que ser maior do que o meu dízimo. E devolvo até hoje 10% de dízimo e 20% de oferta. E eu comecei a orar a Deus, né, que eu queria um emprego, porque eu não queria ficar dependendo da minha mãe na época. E eu comecei a orar a Deus, pedir a Ele, né, que Ele abrisse as portas para que eu pudesse conseguir um emprego. E um dia eu lembro que eu estava orando na beira da minha cama, suplicando a Deus, né, que Ele me desse um emprego. Quando eu terminei, queridos, de orar, eu lembro que o telefone tocou. Era uma irmã da igreja, né, que me convidando para trabalhar na empresa que ela trabalhava, que era uma farmácia. Só que era só meio período. Eu tinha que trabalhar só pela manhã. E eu ganhava apenas R$20. E eu tive que me manter, eu e meu filho, por muito tempo, por R$20. Na verdade, não era R$20, né? Porque eu tinha que devolver o dízimo e as ofertas. Então, eu tinha que sobreviver, eu e meu filho, com apenas R$14. Mas eu sempre fui fiel a Deus, aos meus dízimos e às minhas ofertas. Porque Deus, querido, Ele não está preocupado com quantidade, mas com qualidade e com fidelidade. Deus quer a nossa fidelidade. Depois de 1 ano e meio, eu fui dispensada dessa empresa. Eu fiquei mais uma vez desempregada. Voltei para a estaca zero. E eu disse para Deus que eu não queria um emprego naquele mês, um outro emprego. Eu queria trabalhar para Ele. E eu fui trabalhar para Ele. Quando foi dia 1º de agosto, que eu retornei, né, das férias do Caleb, meu ex-patrão, ele me ligou, falou que queria me dar um emprego e eu aceitei o convite, voltei a trabalhar. Mas o que eu ganhava era muito pouco, não dava para me construir uma casa. E o que ficava para mim era apenas R$200 para mim sobreviver durante o mês. E um dia o meu patrão perguntou o que eu estava fazendo com o meu dinheiro que não dava para nada. E eu disse que eu tinha as minhas despesas, aluguel, tudo, que eu não estava mais morando com a minha mãe. E aí ele disse, não, tem algo estranho. E eu disse para ele que eu devolvia dízimos e ofertas e falei o valor que eu devolvia. Ele achou que era muito. Então meu patrão acionou que eu deveria conversar com o meu pastor para que eu passasse um tempo sem devolver dízimo e oferta. E eu falei bem para ele, eu não fiz pacto com o pastor, eu fiz pacto com Deus, eu vou continuar sendo pactuante dizimista. Depois de algum tempo eu resolvi sair do emprego porque eu vi que esse emprego não dava para mim. E eu saí do emprego para começar umas vendas. E um dia, deitado na minha rede, eu disse, Senhor, todo mundo querendo um emprego e eu dispensando o emprego, mas o Senhor é maior, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim.
Queridos, por incrível que pareça, depois de uma semana recebi o convite de voltar a trabalhar em uma outra farmácia, agora ganhando bem mais do que eu ganhava antes, para ganhar um salário, e não era o dia todo, era só meio período, né? Isso é maravilhoso. E eu fui trabalhar. Para a honra e glória de Deus, eu consegui, né, fazer a minha casa. E mais ainda, né, consegui um transporte para a honra e glória de Deus, que não era algo que passava pela minha cabeça, ter um transporte. Deus me deu não só uma casa, mas um transporte. E algo interessante, queridos, que eu gostaria de deixar bem, é que algum tempo atrás alguém disse para mim que eu nunca mais teria uma casa como antes. E hoje eu tenho uma casa. Eu dizia assim para Deus: Senhor, mesmo que um dia eu não consiga ter uma casa aqui na terra, eu sei que tem uma mansão me esperando no céu com ruas de ouro. Mas para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, Ele me deu muito mais do que eu esperava. Então, ser fiel a Deus é a maior alegria que um ser humano pode ter.